Meus irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez, e desta vez em Efésios, capítulo 3. Nós temos estudado a epístola do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, desde o mês de janeiro. Já vimos o capítulo 1, capítulo 2, e hoje veremos a primeira parte do capítulo de número 3 de Efésios. Disse assim, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo: Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim, confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Vamos orar novamente? Senhor nosso Deus e nosso Pai, novamente nós nos colocamos diante do Teu trono, Pai, em oração, e pedimos, meu Deus, como já pedimos antes, que o Teu Espírito ilumine a cada coração aqui presente, Senhor Deus. Ó Pai, com muito temor e tremor, agora, Senhor, nos colocamos aos Teus pés, desejosos de ouvir a Tua voz. Que o Senhor fale a cada um de nós, ó Deus. Que apesar de mim, ó Deus, que o Senhor me use como instrumento para que o Teu povo aqui presente e a todos aqueles a quem esta mensagem chegar, ó Deus, possam ser edificados, possam ser consolados, possam ser transformados, ó Deus, pela Tua palavra. É isso que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Creio que muitos de vocês, quem sabe até todos, devam conhecer o famoso conto, a famosa história de Cinderela. Cinderela era uma moça órfã que morava com a sua madrasta e as filhas da madrasta. E depois, que a mãe faleceu, o pai se casou novamente, o pai faleceu, a madrasta, juntamente com as filhas dela, zombavam, maltratavam e humilhavam a moça, a jovem chamada Cinderela. O príncipe, então, ele decidiu dar um baile e convidou as moças de todo o reino. Cinderela, desejosa de ir para o baile, ela foi impedida
pela madrasta e pelas suas filhas, e zombada e humilhada mais uma vez. Mas Cinderela conseguiu, com a ajuda de alguns amigos animais, a fazer um vestido e foi até o baile. Lá ela conheceu o príncipe, eles dançaram, só que à meia-noite o feitiço acabaria e ela sai correndo do baile esquecendo um pé do seu sapato. O príncipe então ele percorre por todo o reino tentando descobrir a quem pertencia aquele sapato, até que finalmente ele encontrou Cinderela. Ele viu que o sapato servia nela, pertencia a ela. Eles se casaram e viveram felizes para sempre. É essa a história. A gente que é pai de menina, a gente acaba decorando a história, né? Quando as meninas eram pequenas, gostavam dessas histórias de princesas. Mas o que chama a nossa atenção, dentre várias coisas, uma das que chamam a nossa atenção nessa história é a grande e profunda transformação ocorrida em Cinderela. Outrora, uma moça humilhada numa princesa. Outrora, uma verdadeira escrava da sua madrasta e agora uma esposa amada pelo seu príncipe. Uma grande transformação. Nos dias de hoje, a gente vê transformações semelhantes, guardadas as devidas proporções, nos chamados reality shows, especialmente os reality shows de moda. Então alguém envia uma carta, um amigo envia uma carta, estou ficando velho, né? É e-mail mesmo, por meios eletrônicos. E vai lá a equipe, e a equipe trata daquela pessoa, faz maquiagem, faz cabelo, dá um banho de loja, e aquela pessoa, outrora com uma aparência não muito boa, agora tem toda aquela beleza diante da transformação ocorrida. Mas, meus irmãos, queria falar com vocês o seguinte, que mesmo a transformação ocorrida na história da Cinderela e mesmo as transformações que acontecem nesses reality shows de moda, nenhuma transformação pode se comparar à transformação que Deus fez nas nossas vidas. Nós já vimos, meus irmãos, aqui na Epístola aos Efésios, qual era a nossa situação. A nossa situação era a pior de todas. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A nossa situação era de profunda e total miséria. Nós não podíamos fazer nada por nós mesmos. Aliás, nenhuma pessoa podia nos ajudar a mudar a nossa situação, a mudar a nossa condição, a não ser o próprio Deus. Deus enviou o seu Filho amado, seu único Filho, para reverter a nossa situação. O Filho de Deus, ele pagou a dívida que nós tínhamos com Deus, nos reconciliando com Ele. O Filho de Deus, por intermédio da sua morte na cruz, perdoou os nossos pecados. E num determinado momento de nossas vidas, o Espírito Santo, enviado pelo Pai e pelo Filho, aplicou essas verdades nas nossas vidas. E antes, nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós agora somos filhos de Deus. Nós que antes éramos filhos da ira, filhos da desobediência, somos filhos amados, filhos comprados, filhos adotados do Senhor. Fazemos parte da família do Senhor, da Igreja de Cristo. Somos a noiva amada do Senhor Jesus Cristo. E, meus irmãos, Paulo ele continua falando isso na segunda parte do capítulo 2, quando ele se refere aos gentios. Quem eram os gentios? Nós já vimos. Eram os povos pagãos, os povos não judeus. Deus havia revelado a sua palavra, a sua vontade, a sua aliança a um povo apenas no Antigo Testamento. O povo judeu, o povo hebreu, o povo de Israel. Só que Deus mostra no Novo Testamento que a sua salvação não se restringia apenas a uma nação, apenas a um povo, mas a pessoas espalhadas por todo o mundo. E esse evangelho chegou a nós. Esse evangelho chegou ao Brasil, chegou ao estado de São Paulo, chegou a Adamantina, chegou à sua vida, à minha vida, fazendo com que uma profunda transformação
acontecesse nas nossas almas, acontecesse em nosso coração, acontecesse nas nossas vidas. E depois que Paulo fala tudo isso, lá no capítulo 1, no capítulo 2 de Efésios, Paulo agora vai orar. Efésios, meus irmãos, ela é dividida em duas partes principais. Do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo então expõe toda essa obra que Deus fez em nossas vidas, do capítulo 1 até o 3. Na verdade, do 1 até o 3, versículo 13, que é o que a gente vai ver hoje. Do versículo 14 ao versículo 21, ele ora. E a segunda parte de Efésios, do capítulo 4 ao 6, Paulo então faz a aplicação, a parte prática. Diante de tudo aquilo que ele já havia falado, ensinado, ele fala para os Efésios, tá, e agora, o que vocês fazem com tudo que eu falei? Então ele aplica na prática, na vida dos Efésios e de todos nós também. Paulo agora ele vai orar no capítulo 3, mas antes de orar, Paulo ele abre um parêntese. E é esse parêntese que a gente vai ver nesta noite, meus irmãos. Paulo ele precisava dar uma explicação aos Efésios. Por quê? Paulo, quando escreveu esta carta, ele estava preso em Roma. E quando os Efésios, lembra que Paulo plantou a igreja aos Efésios lá no livro de Atos. Então, algum tempo depois, Paulo foi preso, foi enviado para Roma e lá foi preso. Quando os Efésios ficaram sabendo que o seu missionário, o seu pastor, que havia plantado aquela igreja, estava preso, eles ficaram tristes. Então, Paulo ele abre esse parêntese para consolar, para tranquilizar aqueles irmãos, para que eles não precisassem ficar mais tristes diante da atual condição de Paulo, que era a prisão. Então Paulo começa assim no versículo 1. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Vejam, meus irmãos, Paulo ele fala que ele fala eu, Paulo, ele não fala de outro, está falando dele mesmo, é pessoal aqui. Eu sou o prisioneiro de Cristo Jesus. Olhe só, meus irmãos, Paulo aqui, ele não reclama da sua condição, ele não murmura da sua condição. Olha, coitadinho de mim, fui preso injustamente. Aliás, ser preso é algo humilhante para qualquer pessoa, especialmente para alguém que foi preso sem ter cometido nenhum crime. Paulo tinha consciência disso. Paulo sabia que o crime, entre aspas, que ele havia cometido era pregar o evangelho, e isso causou uma fúria nos judeus. Os judeus não aceitavam. Os judeus não aceitavam que o evangelho fosse para os gentios também. Então eles denunciaram aos romanos, e os romanos prenderam Paulo. E Paulo não reclama por causa disso. Paulo não murmura, Paulo fala, eu sou o prisioneiro de Cristo Jesus. Por quê? Paulo, meus irmãos, assim como José no Egito e tantos outros servos do Senhor, ele cria na providência de Deus. Ele sabia que mesmo que os homens intentassem o mal contra ele, Deus intentava o bem. Mesmo que os homens, no caso judeus e também os romanos, tivessem lançado Paulo na prisão, Paulo sabia que aquilo era plano de Deus. Paulo sabia que aquilo era por vontade de Cristo. Então ele fala o seguinte, eu não sou prisioneiro dos judeus, eu não sou prisioneiro dos romanos, eu sou o prisioneiro de Cristo. Foi Cristo quem me colocou aqui nessa prisão. E talvez você não saiba dessa informação, ou creio que alguns saibam. Naquela prisão, Paulo teve a oportunidade de pregar o evangelho. Paulo não tinha mais uma igreja, Paulo não pastoreava mais nenhuma igreja, Paulo não tinha mais um púlpito, Paulo não tinha mais a liberdade de fazer as suas viagens missionárias, mas Paulo tinha pessoas ao redor dele. Quando nós estudamos a carta aos Filipenses, lá no ano passado, ano retrasado, aliás, já faz quase 2 anos, nós vimos que Paulo pregou o evangelho à guarda pretoriana, os soldados romanos que faziam a guarda da cela de Paulo. Ele pregou a todos eles. Familiares de César chegaram a se converter por intermédio destes guardas. E lá na prisão, Paulo teve a oportunidade de escrever 4 cartas inspiradas. Paulo, além de Efésios, Paulo escreveu Colossenses, Paulo escreveu Filipenses e Paulo escreveu Filemão.
4 cartas escritas na prisão. E veja, na prisão de Paulo, Paulo entendeu que aquilo era plano de Cristo, porque veja, se não fosse por isso, Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão não teriam chegado até nós. Isso nos mostra uma coisa, meus irmãos, como nós acabamos de cantar, nós podemos ter descanso no Senhor. Mesmo diante de condições adversas, mesmo diante de situações que nós não gostaríamos de estar vivendo, Paulo não fala, como é bom estar preso. Não, ele sabia que aquela condição não era uma condição favorável, mas ele entendia também que era Cristo quem o tinha colocado ali, com um propósito, por amor de vós, gentios. Por amor daqueles que estavam em Éfeso, gregos, romanos, pagãos outrora, e por amor de nós, brasileiros, que também não somos gentios, nós não somos judeus, nós somos gentios. Por amor de nós, Paulo foi lançado naquela prisão pelo próprio Senhor Jesus Cristo, pela sua providência, para que conhecêssemos a palavra de Deus inspirada, escrita pelo apóstolo Paulo. E isso, meus irmãos, é maravilhoso, porque nós entendemos que não existe nada que não esteja sob o controle do Senhor. Cada detalhe das nossas vidas, cada momento em que passamos, mesmo aqueles momentos mais complicados, mais duros, mais dolorosos, mais humilhantes, ainda somos de Cristo. Ninguém pode arrebatar-nos das mãos de Cristo. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. O próprio Paulo escreveu isso lá em Romanos capítulo 8. Mesmo que você esteja preso, você é dele, você pertence a ele. E aí Paulo então, a partir do versículo 2, Paulo vai consolar os efésios, relembrando o quão gloriosa é a igreja de Cristo. Paulo ele vai abrir um parênteses, lembra? Ele vai orar, ele fala por esta causa, e lá no versículo 14, que a gente vai ver no próximo domingo, ele vai orar, por esta causa eu me ponho de joelhos, mas antes ele tem que dar uma explicação para os efésios. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Aliás, eu vou explicar 2 coisas, Paulo diz. E a primeira é que Deus revelou o seu mistério à igreja. Versículo 2. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim, confiada para vós outros. Meus irmãos, a prisão, como eu já disse, não era surpresa para Paulo. Paulo estava preso, meus irmãos, por causa da graça que foi confiada a ele, para os efésios e para os demais gentios, para os demais eleitos do Senhor. Paulo estava preso porque ele estava pregando o evangelho. E Paulo ele vai detalhar isso nos versículos 3 a 5, quando ele diz o seguinte: pois segundo uma revelação que me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então, observe bem o texto, olhe para a sua Bíblia nesse momento. Veja que no versículo 2, ele está falando que a dispensação da graça de Deus foi confiada a Deus, para ele, para vós outros, confiada a mim, confiada para vós outros. Então vejam, Paulo recebeu uma graça. Paulo recebeu uma graça e essa graça, ela devia ser compartilhada para os outros. E que graça era essa? Paulo fala de uma palavra, ele repete várias vezes essa palavra: mistério. Ou como dizem os nossos irmãos pentecostais, mistério. Um mistério. Que mistério era esse? Paulo fala, nós já lemos o texto inteiro, Paulo fala várias vezes desse mistério, que ele começa aqui no versículo 3, segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério. Opa! Foi revelado a ele um mistério que ele não sabia,
um mistério que outros também não sabiam. E ele fala assim, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Que mistério era esse, meus irmãos? Ele escreveu há pouco. Os gentios faziam parte do povo de Deus. Você, meu irmão brasileiro, paulista, adamantinense ou nascido em outro município, ou você que veio de outro estado, você pertence ao povo de Deus, você pertence à igreja de Deus. Deus não escolheu apenas uma nação, apenas pessoas de uma raça, de uma língua, de um povo, mas Deus, Ele escolheu pessoas de todas as nações, eleitos de todas as nações. O Evangelho chegou em você. E ele fala, e ele chama isso de mistério, meus irmãos. Veja, o versículo 4, ele vai falar que ele tinha o discernimento do mistério de Cristo, ou seja, esse mistério vinha do próprio Cristo. Quando ele fala assim no versículo 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. O que ele está querendo dizer? O seguinte, que aquilo, meus irmãos, estava sendo conhecido naquele momento da história. O povo de Deus do Antigo Testamento, Israel, não sabia disso, não sabia na sua plenitude. Deus não revelou a Israel com clareza, com riqueza de detalhes, que nações do mundo inteiro tinham pessoas que fariam parte do seu povo. Deus não tinha revelado isso ainda, até este momento no Novo Testamento, quando Paulo fala que foi dado a conhecer, foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito. Ou seja, o Espírito Santo revelou aos apóstolos e aos profetas. Que profetas são esses aqui? Não eram os profetas do Antigo Testamento, mas eram os profetas daqui do Novo Testamento. Eram pregadores. Eu falei hoje de manhã sobre isso, né? Eram os pastores, eram aquelas pessoas que, sob a influência, né, dos apóstolos, elas souberam pelo Espírito que o povo de Deus não eram apenas os judeus, mas o povo de Deus compreendia pessoas de todas as nações do mundo. Isso era uma coisa que os outros não conheciam, que os judeus não conheciam até então. Mas o Espírito revelou. E aí o versículo 6, ele dá esse detalhe, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Olha, meus irmãos, é exatamente isso que eu acabei de falar, que ele havia falado no capítulo 2, na segunda parte, que nós vimos no domingo passado. Os gentios fazem parte do povo de Deus. Os gentios são co-herdeiros, aliás. Os gentios não são mais inimigos, os gentios não são mais estranhos, os gentios agora são filhos, co-herdeiros com os judeus também. Você tem uma herança nos céus, e essa herança é o próprio Cristo. Pensa uma coisa comigo, meu irmão e minha irmã, o céu é um lugar maravilhoso. O apóstolo João, escrevendo o livro de Apocalipse, ele diz que no novo céu e nova terra, nós teremos ruas de ouro, nós teremos uma praça de cristal. Será um lugar lindo e maravilhoso. Mas sabe por que esse lugar será lindo e maravilhoso? Porque Cristo estará lá. O céu sem Cristo seria o inferno. Por mais belo que ele fosse, sem Cristo, ele seria o inferno. Mas a nossa herança é o próprio Senhor Jesus Cristo. Estaremos sim num lugar lindo e maravilhoso, desfrutaremos sim de bênçãos sem medidas lá, mas é Ele a nossa herança. Nós herdamos isso não apenas não apenas os filhos de Abraão, não aqueles que passaram pelo deserto, não aqueles que foram governados por Davi lá em Israel, não somente aqueles crentes do Antigo Testamento, mas você que é brasileiro, os nossos irmãos de outros povos, de outras nações, somos co-herdeiros.
temos uma herança no céu. Ele fala ainda que nós somos membros do mesmo corpo. Um corpo, ele é formado por membros diferentes, certo? Temos membros diferentes, temos órgãos diferentes, mas todos os membros, todos os corpos são interdependentes uns dos outros. Todos precisam funcionar uns com os outros. E quando um membro sofre, o corpo inteiro sofre. Você já teve uma unha encravada no dedão do pé? Já teve? Dói, não dói? O corpo todo sente. Você já teve uma cárie no dente? A Sônia lida com isso todos os dias lá no trabalho dela. Pessoa com cárie no dente, não dói o corpo todo? Dói. Já teve pedra nos rins? Eu já tive, 2 vezes. Aquilo joga a gente no chão. Por que eu estou falando essas coisas? Porque quando uma parte do seu corpo sofre, todo o corpo sofre. Nós somos membros de um corpo, nós somos uma igreja, nós somos a igreja de Cristo Jesus. E por isso nós somos dependentes uns dos outros. Quando o irmão nosso se alegra, nós nos alegramos com esse irmão. Quando o irmão nosso sofre, nós nos sofremos com esse irmão. Quando o irmão nosso conquista alguma coisa, nós nos alegramos com a conquista dele, sem inveja, sem comparação, sem competição. Somos um só corpo e todos governados pelo cabeça, que é Cristo. É a cabeça que governa o corpo, é a cabeça que manda informações para os órgãos do corpo, é a cabeça que manda no corpo. Então nenhum membro da igreja é cabeça. Cabeça é só um, Cristo Jesus. Somos membros de um mesmo corpo. E ele fala ainda que nós somos coparticipantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Que promessa é essa? Bom, é a promessa do Espírito Santo. Em Atos 1,4, Jesus, antes de ascender aos céus, ele estava com seus apóstolos e diz assim, Atos 1,4, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Essa promessa foi derramada lá em Atos 2, no Pentecostes, o Espírito Santo. Mais tarde, em Gálatas 3, 13 e 14, Paulo escreveu que Jesus foi pendurado no madeiro como maldito, e diz assim o texto, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, veja só, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele entrava e saía das pessoas. Você já leu a história de Sansão? Conhece a história de Sansão no livro de Juízes? Depois em casa leia Sansão. E leia com seus filhos, você que tem crianças na sua casa, tem filhos pequenos na sua casa. É muito interessante aquela história. E é interessante que a força de Sansão, você deve saber disso, não estava no cabelo, mas era o Espírito. Quando o Espírito entrava em Sansão, aí ele matava pessoas com uma queixada, derrubou o templo, ele fazia, acontecia. Não era o cabelo, era o Espírito. Só que você vai observar o seguinte, que o Espírito entrava em Sansão e saía de Sansão. No Novo Testamento é diferente. No Novo Testamento, ele é derramado sobre os crentes. É plenitude. Nós lemos aqui lá no capítulo 1, Deus nos selou, nos carimbou o Espírito. Então esta é a promessa que você e eu e todos os crentes do mundo inteiro possuem, o Espírito Santo, meus irmãos. Só que isso não era um mistério, não era compreendido ainda por todos os judeus. Eles não sabiam dessas coisas ainda até nesse momento. Isso não significa que Deus já não tivesse dado algumas dicas para eles no Antigo Testamento. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, na parte B, Deus ele disse o seguinte para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus já tinha dado uma dica, olha, Abraão, seus herdeiros, né, o meu povo serão os seus herdeiros, você vai ter um filho, e desse filho virão os meus herdeiros, mas todas as famílias da terra serão benditas. Opa, já tem uma dica aqui. Não é só para os filhos de Abraão, filhos de sangue,
mas daqueles que têm a mesma fé de Abraão. Gálatas diz isso, inclusive. Lá no Salmo 96, versículos 1 a 3, diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Olha só, todas as terras. 2, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Agora, olha o 3, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. As nações conheceriam a glória de Deus. Os povos, todos os povos conheceriam as maravilhas do Senhor. Não ficaria restrito apenas a Israel. E o Salmo 98, que nós já lemos na liturgia, versículos 2 a 4, o Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, lembrou-se da sua misericórdia, da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai ao Senhor todos os confins da terra, aclamai, regozijai-vos, cantai louvores. Então, mesmo que os crentes do Antigo Testamento não tivessem todos os detalhes desse mistério revelado, Deus já havia dado algumas dicas para eles. Olha, não são só vocês, não é só Israel, todas as nações, todos os povos, os confins da terra. Deus, aliás, já tinha dado essas dicas e Paulo recebeu a revelação desse mistério plenamente. Só que Paulo não se achava digno. Em nenhum momento, meus irmãos, Paulo se inflou, dizendo assim: olha, a mim foi revelado o mistério que antes não conheciam. Ele não se achava digno. Paulo se humilhava perante o Senhor. Versículo 7, ele diz o seguinte: do qual de quem? Olha o final do 6, do Evangelho. Do Evangelho, fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante em seu poder. 8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Deus. 9, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Olha só, meus irmãos, vamos observar algumas coisas aqui. Paulo está falando aqui no versículo 7, que mais uma vez ele repete, já tinha falado isso no versículo 2, que aquilo era graça de Deus. Ser ministro do Evangelho era graça, era presente, era favor imerecido de Deus. Ministro. Essa palavra ministro, na língua grega, é a palavra diáconos. Diáconos, que é uma palavra que não foi traduzida para o português, é uma palavra transliterada, mas a tradução de diáconos é servo. Então, servo é a mesma coisa que diácono, que é a mesma coisa que ministro. Ministro. Se a gente pensar nos ministros da República, deveriam ser servos, não deveriam? Porque é isso que significa a palavra ministro, servo. Não é alguém que tem um alto privilégio, mas é um servo. E Paulo ele fala que ele era um servo, ou seja, um ministro do Evangelho. Ministro do Evangelho. E meus irmãos, olha só, é exatamente isso que são os pastores. Os pastores não são chamados de ministros? Ministros do quê? Ministros da palavra, ministros do Evangelho. Aquilo que nós vimos na escola dominical hoje de manhã. Os pastores são aqueles chamados por Deus para pregarem o Evangelho, para pregarem a palavra, e por intermédio dessa pregação, pessoas vêm à fé. E Paulo está falando exatamente isso. Eu fui constituído ministro deste Evangelho, conforme o dom, o presente imerecido da graça de Deus concedida segundo a sua força. Ou seja, Paulo não pregava, meus irmãos, a opinião pessoal dele. Paulo não pregava o seu próprio entendimento. Paulo não pregava aquilo que ele tinha tirado da sua cabeça. Paulo pregava aquilo que vinha de Deus. E Paulo estava sendo perseguido e foi preso por aqueles que que rejeitaram não Paulo, mas a palavra de Deus. E a mesma coisa hoje, meus irmãos, e durante toda a história da igreja. Aqueles que são ministros do Evangelho, ministros da palavra, eles não falam em nome de si mesmos.
Lembra dos profetas no Antigo Testamento? Como é que eles falavam? Como é que eles iniciavam a sua fala? Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Paulo a mesma coisa, os apóstolos a mesma coisa, nós somos ministros do Senhor. Os pastores a mesma coisa, nós somos ministros do Evangelho, ministros da Palavra, ministros do Senhor. Não é a nossa fala, não é a nossa opinião, não é a nossa vontade, não é a nossa preferência, mas é a palavra do Senhor. E quem aceita a palavra não está aprovando o pregador, mas está aceitando a palavra de Deus. Quem rejeita a palavra não está rejeitando o pregador, mas está rejeitando a palavra do próprio Deus. Disso que Paulo está falando aqui, eu sou ministro do Evangelho, graça de Deus, eu sou o menor de todos os santos. Paulo ele fala isso 3 vezes na Bíblia. Paulo vai falar, por exemplo, que ele era o menor dos apóstolos. Depois ele fala aqui o menor de todos os santos. E mais para o fim da sua vida ele fala, eu sou o principal dos pecadores. Por que ele fala isso? Ele queria se aparecer? Coitadinho de mim, autocomiseração. Não. Vamos lembrar do passado de Paulo. Paulo, meus irmãos, outrora conhecido como Saulo de Tarso, ele tinha um passado muito horrível. Lá em Atos capítulo 8, versículo 3, aliás, um pouco antes, no capítulo 7, nós lemos que Paulo anuiu a morte de Estevão. Ele anuiu a morte de Estevão. Ele concordou com o martírio de Estevão. No capítulo 8, versículo 3, diz que ele assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Capítulo 9, versículo 1, nós lemos que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Olha o passado desse homem. Nós não sabemos se ele efetivamente matou pessoas. Nós não sabemos. Mas nós sabemos que ele foi instrumento de morte na vida de pessoas. Estevão, ele prendeu pessoas, ele arrastou pessoas, ele odiava os crentes. Só que Deus converte esse homem. Só que o passado fica na cabeça dele. Ele fala, não, Senhor, meu passado é horrível, Senhor. Senhor, irmãos meus foram presos e mortos pela minha instrumentalidade. Eu não mereço isso. E não pense você, porque eu e você temos um passado menos pior que o de Paulo, que a gente merece alguma coisa. Somos tão pecadores quanto Paulo. Somos tão pecadores quanto qualquer outra pessoa. E a palavra que nós recebemos, o alimento que nós recebemos aos domingos, o alimento que nós recebemos quando nós fazemos as nossas devocionais em casa, todas as vezes que nós temos contato com o Evangelho, é graça. Somos o menor, os menores, os piores. Se nós não nos colocarmos nesse entendimento que nós não merecemos a palavra é graça. Esse mistério do que é o Evangelho é graça, é presente de Deus. Nós não merecemos nada disso. Irmãos, como eu já disse, nós fazemos parte, meus irmãos, desses irmãos ou dessas pessoas que Paulo se refere como gentios. Veja, isso chegou a nós. Recebemos pela graça o mistério, a revelação do mistério, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É interessante uma coisa, que o Brasil é um país que tem pouco mais de 500 anos, 522 anos, é um país novo. Há 150 anos atrás, essa região do estado de São Paulo, o oeste paulista, não tinha nada. Tanto é que, se você observar as cidades de todo o oeste paulista, são cidades com menos de 150 anos de fundação. Se você procurar na internet, você vai ver um mapa do estado de São Paulo com toda essa região oeste, escrito assim, região não povoada. Então era o confim da terra. Adamantina é uma cidade com menos de 80 anos de fundação. Eu pesquisei e eu vi que os primeiros habitantes em Adamantina chegaram aqui em 1939, não faz nem 100 anos.
Então, toda essa região era os confins da terra. E o Evangelho chegou aqui. O Evangelho chegou na sua vida. E o Evangelho chegou nesta igreja, e Deus tem usado esta igreja para levar o Evangelho às outras pessoas ao redor. É graça, é dom, é privilégio. Nós estávamos nas mesmas condições que aqueles nossos irmãos gentios, e o Evangelho chegou para nós. Para nós que vivemos no tão distante Brasil, no interior de São Paulo, mas esse Evangelho chegou aqui. Por isso, meus irmãos, nós precisamos investir em missões, precisamos enviar missionários, sustentar missionários, orar pelos missionários que estão nos confins da terra, para que assim como nós recebemos esse privilégio, a revelação desse mistério, eles também recebam. Mas Paulo vai encerrar a sua fala falando a respeito de uma segunda verdade. O propósito por que Deus revelou o seu mistério à igreja. Ou seja, ok, Deus revelou um mistério para nós. O mistério é que nós fazemos parte do seu povo, não são apenas os judeus. Nós recebemos Cristo, nós somos herdeiros de Cristo. Por que ele fez isso? Versículo 10 e versículo 11. Olha lá. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Principados e potestades. Aqui Paulo, pelo contexto, está falando de anjos, dos anjos de Deus. Você se lembra que uma parte dos anjos criados por Deus caíram, eles se rebelaram contra Deus e caíram, tornando-se os demônios. A estes anjos, Deus não deu a oportunidade do arrependimento. Eles caíram, permanecem caídos, e assim permanecerão por toda a eternidade. O homem também caiu, só que diferentemente dos anjos, a raça humana, Deus ofereceu ou oferece a oportunidade de arrependimento. Percebe a diferença? Então os anjos caídos não tiveram a oportunidade do arrependimento. Os homens caídos, eles têm a oportunidade do arrependimento. Na eternidade, Deus estabeleceu esse plano. Antes dele criar tudo, antes dele criar anjos e homens, Deus na eternidade passada, ele está falando aqui no versículo 11, né? Segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Na eternidade passada, Deus estabeleceu isso. Nós vimos lá no capítulo 1 que Deus já havia eleito antes da fundação do mundo, nos elegido antes da fundação do mundo. Deus estabeleceu isso, certo? Ok. Aí os anjos, eles olham para toda a história da redenção, todo o plano. Vamos lembrar que anjos, por mais poderosos que eles sejam, eles não são, eles são criaturas. Eles não são onipresentes, onipotentes e oniscientes. Especialmente oniscientes no caso aqui. Eles não sabem de tudo. Os anjos só sabem aquilo que Deus revela a eles, certo? Bom, durante toda a história, os anjos eles foram vendo Deus concretizando o seu plano, concretizando o seu decreto. E quando os anjos, veja o versículo 10, quando se tornou, olhe para o versículo 10, quando pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se tornou conhecida agora dos principados e potestades, ou seja, dos anjos nos lugares celestiais, os anjos louvaram a Deus. Os anjos, eles viram a multiforme sabedoria de Deus. Os anjos viram o plano de Deus sendo concretizado na cruz. E os anjos falaram assim: como é maravilhosa a sua sabedoria, Senhor. O teu filho morrer no lugar de pecadores para salvar pecadores. Essa palavra multiforme na língua grega significa multicolorido. Lembra do arco-íris? Você olha para o arco-íris no céu, é belíssimo. São muitas cores. Se você vai numa
numa floricultura, você fica encantado com a variedade da beleza das flores. Desde a pequenina violeta, naquele vasinho pequeno e delicado, até a imponente orquídea. Desde uma belíssima rosa vermelha até uma delicada margarida. Isso sem falar das gérberas, das bromélias, das bocas de leão e principalmente para nós reformados, as tulipas. Então, você olha para as flores, é multiforme, muitas cores, muitos formatos, muitos tamanhos e muitos perfumes. Você fica encantado quando você olha para flores. Agora imagina os anjos olhando para o Criador de todas as coisas. Imagina os anjos conhecendo, através, o versículo 10, da igreja. Quando os anjos eles olham para a igreja, eles falam assim: Senhor, que sabedoria é essa? Que multiforme, multicolorida sabedoria é essa? Quando os anjos eles olham para nós, meus irmãos, essa igreja local, e veem pessoas diferentes, pessoas variadas, eles olham para nós, eles viram-se para o trono de Deus e falam: Senhor, o que é isso? Que multiforme sabedoria! Vamos pensar em hoje, dia do Senhor, 24 de março de 2024, hoje é domingo. Domingo é dia de culto. E não é só a Igreja Presbiteriana da Mantina que se reuniu para o culto. Irmãos nossos, no mundo inteiro, hoje se reuniram em templos, a maioria, mas alguns em hotéis, alguns em escolas, alguns na selva, debaixo de árvores. E até mesmo a igreja perseguida se reuniu hoje em cemitérios, em porões, em lugares escondidos, mas ela se reuniu. E aí os anjos hoje, no dia de hoje, eles olham para o mundo, eles olham para toda a igreja espalhada pela face da terra, cultuando a Deus em línguas diferentes, em lugares diferentes, em raças diferentes, nações diferentes, povos diferentes. Os anjos eles olham para tudo isso e falam: Senhor, que maravilhosa é essa sabedoria! Que multicolorida é essa sabedoria! Por isso que não existe noiva mais linda que a noiva de Cristo. As noivas geralmente são bonitas, né? Mas a noiva de Cristo é incomparável. Os anjos eles olham para a igreja e glorificam ao noivo. Fala: que bela é a tua igreja, Senhor. Que maravilhosa sabedoria o Senhor teve de salvar essas pessoas, Senhor. É para isso que o mistério foi revelado, para a glória de Deus. Nós glorificamos a Deus aqui reunidos, nossos irmãos no mundo inteiro glorificam a Deus reunidos, mas ao mesmo tempo, os anjos na presença de Deus se ajoelham diante do seu trono e falam: que sabedoria, Pai, o Senhor ter salvo estas pessoas tão diferentes. Eu acredito, meus irmãos, que os anjos poderiam fazer coro às palavras de Paulo, lá em Romanos 11, 33 a 36, quando Paulo escreveu: ó profundidade de riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo ele encerra dizendo o seguinte no versículo 12: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Deus não apenas nos salvou, mas Deus fala assim: vocês têm acesso a mim. Por intermédio de Cristo você tem um Pai a quem você acessa. Com ousadia, ele diz aqui. E nós somos ousados mesmo, né? Nós, meros mortais, feitos de pó, entrar na presença do Deus Todo-Poderoso, do Criador.
Mas a gente não faz isso pelas nossas próprias forças. A gente não faz isso pelos nossos próprios méritos. Mas a gente faz isso por meio, olha o versículo 12, pelo qual quem? Versículo 11, Cristo Jesus nosso Senhor. Você ora, você entra na presença do Pai. Porque você fala, Pai, eu entro aqui não pelos meus méritos, mas porque Cristo morreu por mim. Porque Ele pagou a minha dívida. E os anjos louvam. E aí Paulo termina fechando parênteses no versículo 13. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Paulo fecha o parêntese e fala, viu gente, não fiquem tristes com a minha prisão não, tá? Eu estou preso, sim, estou preso, não gostaria de estar preso, quem gostaria? Mas tem um propósito. Cristo está controlando todas as coisas. Aqui eu tenho sido útil. Deus me deu a conhecer o mistério. E por causa de que Deus me deu a conhecer esse mistério, vocês podem conhecer esse mistério, a saber que vocês fazem parte do povo de Deus. E por causa disso, anjos conhecem a multiforme sabedoria de Deus. Eles glorificam a Deus por causa disso. Então não fiquem tristes por causa disso. Meus irmãos, como é que nós aplicamos essas coisas? Bom, eu já disse, seja o que for que você passar, saiba que você pertence a Cristo, você é dele. Paulo era o prisioneiro de Cristo. Se você estiver sofrendo, saiba que você pertence a Cristo. Ele não vai permitir que nada que não seja da vontade dele aconteça com você. Todo sofrimento tem um fim benéfico. É tornar você e tornar a mim mais parecidos com Cristo. E assim ele ser glorificado. Segundo, lembre-se, você conhece o mistério. Nas religiões pagãs, os chamados mistérios das religiões só são revelados aos iniciados, a uma elite que pertence às religiões. Na Igreja de Cristo não existe elite. Na Igreja de Cristo não existem aqueles que são melhores ou maiores do que os outros. Na Igreja de Cristo somos todos iguais. Somos membros diferentes, mas aos olhos do Senhor somos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém. Somos todos pertencentes ao mesmo corpo. Então glorifique a Ele. Você acabou de ouvir essa pregação e a gente falou sobre isso hoje de manhã. Saia por aquela porta e fale para as pessoas onde Deus te colocou. Conte esse mistério para as pessoas. Cristo morreu por pecadores. Traga essas pessoas para ouvirem a palavra, para se tornarem membros da igreja, à medida que elas vão se arrependendo e se convertendo. E por fim, meus irmãos, não perca as oportunidades que Deus te dá. Deus nos dá oportunidades de ouvirmos sobre este mistério. Deus nos dá oportunidades. O pastor Augusto Nicodemos, pregando exatamente esse mesmo texto, ele disse o seguinte, nas suas palavras, encerrando esse sermão que ele disse. Ele disse, eu não me conformo com crentes que se contentam em vir à igreja somente no domingo. Palavras do reverendo Augusto Nicodemos, pregando exatamente esse texto. Exatamente esse texto. Eu não me conformo de crentes que vêm à igreja apenas no domingo. Temos tantas oportunidades, ele falando ainda, temos tantas oportunidades que Deus nos dá na nossa igreja de nos reunirmos, de ouvirmos a palavra, de termos comunhão com os irmãos. E por que muitos de nós não aproveitamos essas oportunidades de recebermos a revelação deste mistério? E uma outra oportunidade é a oração. Você tem acesso a Deus. Você não precisa marcar audiência com Deus. Então ore. Gaste tempo, ou melhor, invista tempo no seu dia diante do trono, na presença do Pai. Você tem acesso a Ele. Fale com Ele. Coloque diante dele as suas necessidades. Confesse os seus pecados. Chore diante dele. Prostre-se diante dele. Ele é o seu Pai. Ele te dá acesso. Então, não negligencie essas oportunidades de ouvir a palavra e de orar a Ele.
Que Ele nos ajude e nos abençoe, meus irmãos, para a glória dEle. Amém.